Boa noite, meninas, boa noite a todas, sejam bem-vindas. É um tempo de muito aprendizado aqui hoje e eu quero iniciar já de uma vez, né, pedindo para vocês me responderem. Eu quero pelo menos 4 meninas falando aí. O que é a ansiedade na sua vida em uma frase ou em uma palavra? Pelo menos na minha vida, preocupação com o futuro. Ótimo. Mais alguém? Paralisação. Paralisação. Mais alguém, gente? Eu acho que a ansiedade é um tempo perdido, porque a gente gasta tanta energia em uma coisa que talvez nem venha a acontecer. Para mim é um tempo perdido. Perfeito, Milene. Algo difícil de se controlar. Ótimo, perfeito. Então, olha, vamos lá dar início? Pega aí sua caneta, seu papel, anote o que achar importante. Ao finalzinho eu vou dar um tempo para a gente poder estar conversando sobre o assunto, ok? Todos nós temos a ansiedade na nossa formação, em nós, né? No nosso eu. A ansiedade normal é uma reação natural do nosso corpo e ela surge diante dos desafios, novidades ou incertezas que a gente passa durante a nossa vida. A ansiedade ela nos ajuda a ficar alerta, ela nos ajuda a concentrar e nos ajuda a preparar para aquilo que vai acontecer. Né? Exemplo disso, antes de uma atividade, de uma prova, de algo avaliativo, nós ficamos ansiosos, né? Quando a ansiedade vira um problema na nossa vida, aí sim é hora de estarmos alertas, né? Vou apresentar aqui para vocês, olha, vocês estão vendo aí uma mulher ansiosa com várias preocupações, né? Vários dilemas aí na sua vida. É muito comum a gente falar, eu tenho ansiedade, eu sou ansiosa, mas alguma de vocês sofre com a ansiedade? A Márcia já balançou a cabeça ali que não. Ih, tá todo mundo quietinho achando que é aula, gente. Então, sabe, assim, sofrer de ansiedade eu não sofro, mas, assim, eu creio que não, né? Mas, assim, eu gosto de tudo resolver muito antes. Isso eu tenho algo, assim, dentro de mim. Mas já tive crise de ansiedade já há um tempo atrás, né? Quando algo que aconteceu e eu fiquei sem saber como resolver. E, assim, fiquei sem dormir, né? Uns 2 dias. Mas depois eu não tive mais, mas foi uma crise de ansiedade, né? Sofri antes de algo que nem aconteceu, para falar a verdade. Mas essa questão, assim, eu vejo muito essa questão da preocupação, sabe? Tipo, se eu tenho algum compromisso 8 horas, eu gosto de me arrumar 2 horas antes, entendeu? Eu tenho algo assim dentro de mim. Se eu tenho que entregar um trabalho daqui a 15 dias, eu prefiro fazer 30 dias. Então, eu tenho, isso é algo que eu creio que é uma ansiedade, né? É uma antecipação, né, Daniele? Uma antecipação que ela vai gerando ali uma pulsão, né, um movimento dentro de nós, e isso é uma ansiedade. Sim, se é um transtorno ou não, precisa ser avaliado. Eu estou dando essa introdução para dizer para vocês que nem sempre nós temos um transtorno de ansiedade. Às vezes é uma ansiedade que eleva um pouco em alguns momentos, mas não é um transtorno, porque para a gente configurar como transtorno, nós precisamos de alguns pontos que a gente vai ver ao longo desse aprendizado aí, né? Dessa reunião. Não vou nem falar aula, porque senão ninguém participa, né, gente? Quando a ansiedade vira um problema, o que acontece? A preocupação se torna exagerada e constante. O corpo ele reage mesmo quando não há perigo real.
Porque a ansiedade é uma proteção do nosso organismo, né, contra as provas da vida, né, contra as dificuldades que vão acontecer. Então, quando o corpo percebe que há uma dificuldade, ele começa a gerar, né, a se movimentar em favor de nos proteger. E o corpo, ele reage mesmo quando não há um perigo real, ele fica em alerta. Vou dar um exemplo para vocês verem se faz sentido. Uma casa que tem um sistema de alarme. Esse sistema de alarme, ele está programado para tocar quando existe alguma invasão dentro, né, das dependências da casa. Você imagina que a sua ansiedade é esse alarme. Então, quando existe alguma coisa eminente, alguma coisa que pode acontecer, a ansiedade começa a se movimentar. No sistema de alarme de uma casa, se a sirene do alarme fica tocando constantemente, ele gera um gasto de energia, né, muito grande. E é o que acontece quando nós estamos com a ansiedade descontrolada, né? Então, dificulta o dia a dia, prejudicando o nosso trabalho, nossos estudos, relacionamentos, os campos da nossa vida, né? E os sintomas mais comuns no nosso corpo, eu separei alguns aqui para passar para vocês. Então, sintomas mais comuns no nosso corpo, primeiro, anota aí: coração acelerado, falta de ar, tremores, suor, tensão muscular e insônia. Esses são os mais comuns de acontecerem quando a ansiedade está fugindo daquele padrão normal do nosso corpo. Ok? Todo mundo aí? Conseguiram anotar direitinho? Sim. E na nossa mente? Oi? Não é que eu ia falar. Pode falar, Márcia. Porque a ansiedade, quando a gente tem um motivo, né? Você está esperando algo que, né, alguém que vai chegar, algo que vai acontecer, eu acho que é muito normal a gente ficar, né, naquela ansiedade. Agora, tem casos que não tem motivo, entendeu? E Aparente. Exato, isso, motivo real, como você falou, Uhum. né? E a pessoa fica muito ansiosa com esses sintomas todos, né? Exato. Tremendo, essas coisas. Exato, exato. Esses sintomas físicos, eles são reais e eles podem gerar, sim, consequências reais. Porque às vezes a gente se confunde, a gente fala assim, ela tá com ansiedade, ela tá com falta de ar. Mas essa falta de ar é real ou é algo imaginário? É real. Porque para gerar ansiedade, existem conexões que são feitas entre a nossa amígdala cerebral, tá, gente? Não é a amígdala de garganta. Então, a amígdala cerebral, ela faz conexões em vários lugares do nosso cérebro e o aumento da intensidade dessas conexões é o que gera a ansiedade, no caso, o transtorno de ansiedade. Tá certo? Vamos continuar que eu vou falar na nossa mente. O que acontece na nossa mente quando existe essa aceleração desse movimento de conexão no nosso cérebro? Na nossa mente, começa a gerar medo intenso, preocupação excessiva, pensamentos negativos, sensação de que algo vai acontecer, algo ruim. Olha isso. Então vai somar o que acontece no nosso corpo com o que acontece na nossa mente. E aí a gente começa a entender que existem sintomas psicossomáticos. O que é isso? É o somatório do que acontece no nosso corpo juntamente com o que acontece na nossa mente. Ok? Tudo certo até aí? Alguma dúvida?
Na visão psicanalítica, a ansiedade ela pode estar ligada a conflitos internos, inconscientes, medos antigos que não foram tratados, porque o medo ele é passivo de ser tratado, traumas, sentimentos reprimidos, mensagens que foram mal codificadas pelo nosso cérebro. Então isso tudo pode gerar aí um transtorno de ansiedade. Muitas vezes aparece como um sinal do inconsciente pedindo atenção para algo que precisa ser elaborado, tratado, ressignificado, algo que precisa ser revisto e arquivado de uma forma que não vai gerar sofrimento para nós, tá? Existem alguns cuidados para evitar o avanço da sociedade, da ansiedade, perdão, e eu anotei pra gente aqui, anotem aí também, tá? Que é o autoconhecimento e a terapia. O autoconhecimento, ele nos permite compreender quais as formas de a gente lidar com a gente mesmo, porque normalmente a gente conhece uma pessoa e a gente fala assim, poxa, essa pessoa é sistemática. A gente tem que pensar e perceber bem como falar com essa pessoa. E a gente trabalha a nossa forma de lidar com essas pessoas que a gente conhece, uma sistemática, outra carismática, a outra não gosta muito de contato físico, a outra gosta de abraçar. E aí a gente começa a entender como funciona, né, cada um, e a gente começa a lidar melhor com as pessoas. Agora, como nós vamos lidar melhor conosco mesmo se a gente não se conhece? Então, o autoconhecimento, ele é muito importante para gerar para nós essa certeza, essa segurança de como lidar com as nossas questões. Autoconhecimento e terapia, o primeiro, técnicas de respiração e relaxamento, que muita gente não dá muita importância, acha assim, é besteira, não funciona. Gente, funciona. Eu já tirei uma paciente de estado assim, SOS, através de uma técnica de respiração e trazer ela para a realidade, para onde ela estava, para os sentidos, né? Ajudar ela a se lembrar dos sentidos. Você está ouvindo? Você está me vendo? Você está sentindo a cadeira onde você está sentando? E aí ela foi voltando daquele estado de SOS mesmo que ela estava. Então a técnica de respiração e relaxamento é um bom assim, é uma boa ferramenta para a gente trabalhar com a ansiedade. A organização da rotina também, para quem tem o transtorno de ansiedade, ajuda muito. Não pode ser uma organização exagerada, né? Tem que ter uma medida. A atividade física também ajuda bastante. E o apoio espiritual, a meditação, a oração, isso tudo ajuda muito a trabalhar, né, com o paciente com transtorno de ansiedade, ok? E eu trouxe uma frase para reflexão de vocês, que é: a ansiedade é como um alarme. Quando toca demais, é sinal de que algo dentro de nós pede cuidado. Tudo bem, gente? Tudo certo? Pegaram aí direitinho? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Não tem nada. Então vou dar continuidade, tá? Eu vou falar sobre a primeira classificação do transtorno de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade de separação. Já ouviram falar? E agora eu quero a resposta. Já ouviram falar sobre esse transtorno de ansiedade? Transtorno de ansiedade de separação. Alguém? Eu sou a Adriana. Eu só fazer um comentário com você. Em relação ao que você falou, né, da questão de como lidar no atendimento com essa questão da ansiedade. Mas essa questão, né, que até você falou da questão espiritual. Sabemos que muitos estão distantes, né?
independente de qualquer religião, né? A questão espiritual tem muitos que realmente não acreditam, né? Tem muitos que não têm não só a religiosidade, mas também não tem nenhum tipo de fé, né? Não acredita e não se baseia em nenhum nada espiritual. E como lidar com essa situação, né? Quando a gente pega um paciente realmente assim, porque assim, não é a questão nem da fé, da religião, mas não ter fé mesmo da esperança, né? De botar um ponto naquela esperança que pode estar mudando ou transformando algo dentro de você. Então, assim, assim, como que a gente faz em relação a isso, né? Com essa situação? Daniele, uma pergunta muito importante, porque realmente gera, assim, uma dúvida de como lidar, né, com esse paciente que não acredita em nada, vamos dizer assim, né? Então, ele não tem uma ligação espiritual. Por quê? A primeira coisa que a gente precisa mostrar para esse paciente é que ele é feito como uma tríade, é corpo, alma e espírito. Então, se ele não tiver em equilíbrio com essa tríade, que é o ser humano, né, que é ele vai ter algo sempre deficiente. E quando a gente tem algo deficiente, que eu digo assim, equilíbrio, tá? Uma linha, se todos estão ali em conexão, todos estão em equilíbrio. Se algo está deficiente, ele vai puxar o resto para baixo, sabe? Então, assim, uma pessoa que não acredita em nada, que não tem fé, ela precisa entender que ela tem algo dentro dela que precisa se conectar com algo superior, independente de religião, porque a gente não fala em religião no consultório, a não ser que a pessoa traga esse assunto para nós. Nós não induzimos a nenhuma religião, né? Porque a psicanálise é uma ciência, né? E a religião é um outro campo. Mas nós temos sempre que nos lembrar que a pessoa, ela é formada de corpo, alma e espírito. Então, o corpo é o que nos liga à nossa vida terrena, na Terra. A alma é o que nos liga às nossas emoções. E o espírito vai nos ligar a Deus, a um ser superior, ao qual ela precisa encontrar. Então, a gente orienta essa pessoa a procurar, né, algo que ela possa se conectar, que ela, né, tem uma tendência a crer, né, algo que chame a atenção dela na área espiritual, porque é importante. Senão ela não vai ter gente, nós somos muito complexos. Se nós não temos um desenvolvimento espiritual, interfere na nossa vida física e na nossa vida emocional. Se o nosso emocional está ruim, interfere na nossa vida física e espiritual. E se o nosso físico está ruim, interfere também, entende? Então, trazer esse paciente a entender a importância dele se alimentar nos 3 âmbitos. Vê se eu te respondi. Sim. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Vamos lá, meninas, aqui é para falar, tirar dúvida e vamos que vamos. E o transtorno de ansiedade de separação? Então, ninguém ouviu falar, ninguém conhece. Que coisa boa, tô trazendo uma matéria totalmente nova para todas vocês. Então, vamos lá, anotem aí. Transtorno de ansiedade de separação. Eu estou trazendo numa ordem onde, assim, a maioria acontece lá na primeira infância. Então, a gente vai subir com as ordens de idade, né, da incidência do transtorno, ok? Então, esse transtorno, ele se inicia ali com 2 anos, 3 anos, até 4 anos de idade, ele é comum, ele é normal, ele não é transtorno, é um medo da separação. Passou dos 4 anos, ele começa a se tornar um transtorno, algo que precisa ser tratado, tá? É uma ansiedade, agora eu estou dando a definição do transtorno de ansiedade de separação. É uma ansiedade ou medo excessivo de se separar de figuras importantes, como pai, mãe,
E não só figuras físicas, como também lugares. Por exemplo, a sua casa, o seu quarto. É um medo de que algo aconteça nesse período da separação. Medo de se perder, medo de um acidente. Esse transtorno a gente vê muito nas escolas, quando a gente leva nosso filho para a escola, logo, né, nos primeiros aninhos ali de vida, 2 anos, 3 anos, a gente vê que a criança agarra na perna da mãe, chora excessivamente, né, não quer ficar de jeito nenhum. A gente vê isso como algo normal, né? É um período adaptativo de medo da separação. Mas passou dos 4 anos, aí você já começa a ligar um alerta, você já começa, porque o que a gente precisa fazer, né? Não sei se eu estou atropelando, vocês estão entendendo? Sabrina, quero só fazer uma pergunta. Sim. Quando puder. Todas as crianças nessa fase, até os 4 anos, é comum, né? É muito comum. Mas e aquelas crianças que não passam? Porque a gente encontra pela vida crianças muito desenroladas, né? Que já entram na escola dando tchau, assim. É uma fase meio que, entre aspas, obrigatória ou não? Todos passam? Não. Tem intensidades diferentes. Às vezes essa criança que não faz aquele transtorno todo, no sentido de chorar, abraçar, pegar a mãe, agarrar na perna. E, sabe, às vezes ela não faz isso na escola, mas às vezes quando a mãe vai sair sozinha e vai deixar ela em casa, ela vai ter aquele: mãe, não vai não, eu quero ir, não quero ficar sozinho, não durmo na casa de ninguém. Sabe essas coisas? A dificuldade da separação. E não é só com mãe, tá, gente? É com algo que traz aquela segurança para a criança. Entendeu, Milene? Entendi sim. Então tá. Então, de 3 a 5% de crianças e adolescentes, elas apresentam o transtorno. Como você vai identificar? Passou dos 4 anos, você já liga o alerta. O pico é entre 7 e 9 anos de idade. É o período que essa separação já deveria ser assim comum, já deveria ser natural, né, para essas crianças, e passa a não ser natural, e aí você começa já a identificar. É mais comum em mulheres, né, do que em meninos, tá? É mais comum acontecer com as meninas do que com os meninos, por incrível que pareça, né? Porque o menino é mais retraído, né? O menino não é muito para frente, as meninas já são mais para frente, mas o transtorno acontece mais em mulheres. Para a gente configurar como um quadro clínico, o medo excessivo, ele precisa ser persistente nessa separação, ou em pensar em separação. Então, olha aí, eu já acrescentei mais uma informação. Às vezes, o medo excessivo, ele vai ser somente quando a gente antecipa, a criança vai antecipar, vai falar: mãe, você vai viajar, mas quando? E começa a sofrer por antecipação a algo que ainda não aconteceu. Essas crianças, elas podem ficar até doentes. Febre, dor de barriga, já viram na escola? Mãe, vem buscar, tá com febre, tá com dor de barriga, né? Isso pode acontecer, né? Queixas físicas, dor de cabeça, esse medo, né, de separar e acontecer algo com aquela figura, né, que é importante na vida dessa criança. Isso acontece, tá? E existem os sintomas somáticos também, que a gente configura, né, como essas dores, dor de cabeça, dor de barriga, queixas físicas, dor de cabeça. Ai, mãe, quero ir para casa, não tô aguentando, né? Aí a professora liga, chega em casa, não tem nada. É impressionante, você fala: poxa, você estava mentindo? Não estava, ele estava sentindo, mas chegou em casa, a mãe dele está lá, ele está no lugar mais seguro que ele conhece.
Então ele deixa de sentir, né, esse medo, esse transtorno de separação. E se nós não cuidarmos, eu vou dar um tempinho para vocês perguntarem, tá? Eu vou finalizar aqui para a gente poder, né, adiantar, mas eu vou dar um tempinho para vocês perguntarem. Se a gente não cuidar, ele pode evoluir para um transtorno depressivo. Então, o cuidado, a observação é muito importante. Eu tô com uma paciente de 9 anos que ela tem esse transtorno. Eu vou falar para vocês como que ela se comporta, para vocês poderem entender que é muito comum. A gente vê o tempo todo. Ela vai para a escola porque ela já adaptou na rotina dela ir para a escola. Mas na hora do intervalo ela liga para a mãe dela: mãe, tá tudo bem? Tá tudo bem aí? Tá fazendo o quê? O que aconteceu? Não dorme fora, na casa dos amigos. Toda vez que a mãe vai viajar, é um transtorno, ela chora, ela fica com febre, ela tem dor de barriga, ela tem dor de cabeça. E ela fica o tempo todo ligando e perguntando se está tudo bem. Ela tem medo de que a mãe sofra um acidente, de que ela fique doente. A mãe, né? Ela tem medo excessivo de perder a mãe. Então, é algo que a gente precisa ser observado e trabalhar na cabeça dessa criança, que não vai acontecer nada. Se for acontecer, vai acontecer com ela presente, ela ausente, isso não vai fazer diferença, né? Então, esse comportamento dela querer evitar o afastamento, não querer ficar sozinho, não gostar de dormir longe da pessoa, né? Ter pesadelos repetidos também. E as queixas físicas, elas geram um diagnóstico do transtorno de ansiedade de separação. Esse diagnóstico, ele precisa ter a duração de 4 semanas para ele ser configurado. Então, assim, teve uma vez, numa semana, depois não teve mais. Não é. Agora, se ele permaneceu por 4 semanas, ele vai ser configurado como transtorno de ansiedade de separação, tá? Ele precisa também causar sofrimento na criança. E ele também, às vezes, gera a dificuldade de ter amizade. Então, essa criança, ela pode ter uma dificuldade em criar vínculos com outras crianças do mesmo período de idade, ok? Alguma pergunta até aí? Sabrina, não é uma pergunta, é mais uma experiência mesmo, né? Uma observação. Eu passava por isso com meu pai, né? Eu cresci sem a minha mãe faleceu, eu tinha 1 aninho de idade, então eu nem a conheci. Todas as vezes que eu assistia Globo, eu tinha medo do meu pai morrer. Era uma sensação assim horrível, sabe aquela sensação de final de domingo? Eu tinha uma sensação horrível toda vez que eu assistia a Globo, medo do meu pai morrer, né? Assim como aconteceu com a minha mãe. E agora você falando a respeito da gente se preocupar e tudo mais, de até ficar doente, eu sou mega e hiper protetora com os meus filhos. Mas assim, um medo absurdo de algo acontecer. Eu tenho muita fé em Deus, eu oro o tempo todo para que nada aconteça. Tenho buscado o autoconhecimento através do livro O Poder do Subconsciente, né? Que a gente domina a nossa mente. Já passei por situações de muita crise de ansiedade e que eu consegui controlar o meu corpo através da respiração e através de comandos também, de falar: olha, tá tudo bem, a gente está seguro agora, pode respirar, não está acontecendo nada de errado. E realmente passou, né, a crise da ansiedade. Mas é muito interessante isso que você falou, a respeito da gente ficar com medo daquela pessoa morrer, medo do afastamento. Meu filho hoje, meu filho mais velho tem 16 anos, eu tenho medo até de deixar ele no bairro vizinho de bicicleta. Quanto mais velho ele vai ficando, mais medo eu tenho, sabe? E isso é uma coisa da minha criança. É muito interessante isso que você falou. Gessiara, olha que legal, olha a psicanálise aparecendo aí.
Você sofria isso quando criança, né? Com medo de algo acontecer com seu pai, e hoje esse medo se transformou numa proteção, talvez excessiva, né? Se por um acaso tivesse sido trabalhado esse medo, se tivesse despertado isso antes, né? Em algum cuidador seu, talvez isso não tivesse gerado esse comportamento hoje, né? Excessivo. E tudo que é excessivo mostra uma falta. Então, quer dizer, faltou ali um trabalho em cima daquele medo que você tinha, né? Já tinha perdido a sua mãe, não era nada assim irreal, inconsequente, nada, né? Mas precisaria de um trabalho para que hoje não tivesse essa. É uma consequência, né? Do que não foi trabalhado antes e hoje está aparecendo aí. Nada que não tenha solução, né, Gessiara? Não trabalhamos antes, mas vamos trabalhar agora, né? Mais alguma pergunta? Mais alguém quer saber de alguma coisa? Ah lá, Pedro vomitava todo dia. Olha aí. Sabrina, boa noite. Boa noite, Keren. Eu tenho minha filha, né, de 5 anos, e eu me identifiquei muito aí com o que você falou sobre essa parte do transtorno de ansiedade da separação, porque já era algo que me acendia uma luzinha, porque ela não gosta de dormir sozinha de jeito nenhum. Tem que estar sempre eu ou o pai com ela, e mesmo se ela estiver na mesma cama que a gente, ela pede pra gente colocar a mão nela, abraçar ela de alguma forma. Então, às vezes, durante a noite, ela acorda e pede para abraçar. Então, aquilo ficava na minha mente, assim, ela fala que não gosta de ficar sozinha, não gosta de ficar sozinha. Então, às vezes, eu falo para ela, fica aqui um pouquinho, a mamãe vai ali e tal, e já volta. Ela, mãe, eu não gosto de ficar sozinha, eu não gosto de ficar sozinha, e tem essa dificuldade. E eu sou uma pessoa que eu tô sempre botando ela assim, pra frente. Não, você tem que desenvolver, você tem que, né? Porque a gente quer empurrar, assim, pra ela poder desenvolver e tal, mas parece que ela sempre se trava um pouco. Em vista até da menorzinha que tem 2 anos, que parece que é mais pra frente, vai em tudo, bota a cara em tudo e vai. Ela já é mais retraída. Então eu ficava na dúvida se era algo, né, desse tipo, um transtorno, né? Ou se poderia ser devido já à personalidade dela, porque ela já tinha esse jeitinho, né, todo diferente, então ficava meio que sem saber. Mas agora sim, deu uma luzinha aqui. As luzes se acendendo, né? Então, existe também o terror noturno, que é preciso avaliar. Se ela tem esse comportamento somente à noite, então é necessário a gente fazer uma avaliação para ver se ela não está passando por esse período de terror noturno. Mas nada, né, assim, que a gente vai descartar também o transtorno de separação, de ansiedade de separação, porque se você precisa sempre, né, colocar, né, empurrar, incentivar, motivar ela a caminhar sozinha. Então, há sim uma possibilidade da gente estar investigando o transtorno de ansiedade de separação, tá bom? O que me preocupa é que às vezes eu tenho que ficar falando com ela, troca sua roupa sozinha, e às vezes ela quer que eu esteja ali com ela, trocando a roupa dela. Então, quando ela acha alguém, uma tia, né, uma avó, que faz por ela, ela já volta totalmente transformada na casa. Ela dorme fora de casa às vezes, mas quando ela volta, ela já volta querendo isso de mim. E às vezes eu quero que ela se vista sozinha, né, que começa a tomar o banho ali, com a minha supervisão, e você ensinando ela, não, mãe, calma, me ajude. Ela não quer, parece que ela não quer, tá? Mas olha, você falou algo que me chamou a atenção. Você falou que você tem uma menina mais nova, né? Então também a gente precisa avaliar essa questão dela querer igualar a atenção da mãe, né? Quem não quer a mãe fazendo tudo pra gente o tempo todo? Então pode também ser isso aí, dela querer, sabe? E a personalidade também, né, gente? A personalidade é muito importante, porque umas
Umas personalidades trazem traços de independência mais rápido e outras não. Então a gente também tem que avaliar essa questão da personalidade. Tá bom? Sim, realmente. Obrigada. De nada. Eu tava vendo aqui o Pedro, né? O Pedro vomitava todo dia. Então, olha, um fator físico bem forte em relação à separação. Se isso acontecia sempre que havia separação, então é um fator né, que cabe avaliação. Pode falar, Márcia. Você falou que é incomum de 4 aos 7 anos, a partir, né, dos 4 anos, né? É mais comum acontecer a partir dos 4 anos e se estender dos 7 aos 9. Mas eu considerava assim normal de até os 7 anos, 9, a criança, né, chorar, né, querer a presença da mãe, ser muito agarrada e tudo, né? Pelo menos até os 7 anos, eu achava que isso poderia ser normal. O que acontece? A criança, ela é dependente da mãe, né? Daquela figura que cuidou, né? A gente não pode falar só mãe, porque tem umas que são cuidadas pela avó, outras pelo pai, como foi o caso da Gessiara, mas daquela figura mais presente, né? A criança se torna dependente sim, mas não pode gerar sofrimento nessa criança, né? Ela quer muito ficar com a mãe, mas chegou a tia, ela vai feliz da vida, não olha nem para trás. É normal, é comum. Agora, se gera um sofrimento, se ela antecipa esse sofrimento, né? E se isso é constante, aí sim é configurado o transtorno de ansiedade de separação, ok? Ok. Mais alguma pergunta? Ô, Sabrina, no caso, essa questão do, assim, né, pelo que você está falando aí, o Pedro tem o transtorno, mas foi até assim, me encaixei bastante no que até a colega falou em relação à superproteção. Eu vejo que até assim, eu tenho um pouco de culpa em relação a isso, porque eu tenho 2 filhos, sendo que a minha mais velha ela nunca teve isso, né? A Madrinha nunca teve esse tipo de comportamento, mas devido eu ter ficado em coma, quando eu tive o Pedro, eu fiquei em coma 1 semana, eu só fui ter contato com o Pedro, né, após 15 dias, e assim, eu sempre super protegi em relação a isso, né, o Pedro também ficou muito doente depois que ele nasceu, fiquei durante 1 ano com o Pedro internado, por conta de bronquite, pneumonia, então assim, sempre tive aquela super proteção em todos os sentidos em relação ao Pedro. O Pedro não ficou pequeno, quando ele era pequenininho era pandemia, então ele foi frequentar a escola tardia, ele vomitava todos os dias. Então, o que eu fazia? Eu dava almoço pro Pedro 10 horas, levava um saco, ele vomitava na porta da escola, eu trocava a roupa e deixava ele lá. E durante muito tempo eu fiz isso até ele se adaptar. Foi uns 3 meses direto fazendo isso. E ele tem uma fala que ele sempre fala: mãe, eu quero morrer junto com você, Pedro. Eu não quero que você morra antes. E ele já tem 7 anos, entendeu? Eu digo: não, meu filho, você vai cuidar de mim, a mamãe vai antes. Mas aí ele começa a perguntar: tem outras vidas? Eu falei assim: não, vai se encontrar lá no céu, eu explico pra ele. Aí ele fica assim: não, então eu quero ir com você, que a gente vai junto. Eu falei: não, meu filho, você não vai junto. Então assim, eu vejo que isso já é algo que se preocupa, entendeu? Ele não dorme na casa de ninguém, só dorme na casa da avó, entendeu? Então assim, tem essa questão aí, visível, né? É algo para a gente realmente avaliar, porque pela idade, né, e pelo tipo de comportamento que você está falando, né, tanto psíquico quanto físico, aí tá somando, né, então realmente é algo para a gente avaliar sim, Daniele. Então vamos ao tratamento para a gente poder tentar finalizar essa parte. Eu acho que hoje a gente vai ficar só nesse transtorno, gente. Na próxima a gente vai falar sobre os outros, né? Mas quando acontece isso, desculpa, por exemplo, da criança vomitar antes de entrar no colégio, a mãe deve deixar a criança ir para o colégio, assim, deve agir assim normalmente, vomitou, aí a mãe deixa na escola e vai embora. Isso não causa um transtorno maior na criança, não? Esse afastamento, essa dor que deve
ser horrível para a criança, né? Ter que, colégio, eu sei por mim, quando eu era criança, com 7 anos, eu me agarrava, até hoje, quando toca o sinal da escola, eu fico, sabe, eu sou professora, e eu sinto aquela coisa por dentro, porque quando tocava, eu me agarrava com a minha mãe, era horrível aquilo para mim. Aí eu não sei se isso é bom para a criança, né? A mãe sabendo que a criança tem isso, deixar ir, se afastar, mas dá um dó. Pelo que eu percebi da Daniele, ela está descobrindo agora, né, que isso é um transtorno, que pode ser um transtorno. Mas a gente tem que avaliar se a criança fica bem depois que passa aquele período ali da separação. Então, se passou aquele período da separação, ela ficou bem na escola, beleza, deixa ela na escola, porque senão aumenta... como é que eu vou falar? Aumenta o volume do problema, da situação problemática, né? Vamos dizer, então ele não vai frequentar a escola. Aí, no ano seguinte, ela vai ter que colocar ele na escola de qualquer forma. Então, quer dizer, vai aumentar esse sistema problemático. Então, minha filha, com 2 anos, chorou muito. No primeiro dia de aula, eu peguei, levei para casa e só voltei com ela com 4 anos de idade. Aí foi de boa. No caso do Pedro, na época, eu até perguntei, né, a professora e a psicopedagoga, aí eu falei assim, o que eu faço? Porque assim, no primeiro dia, o pai não aguentou, o pai levou para casa. Vou embora para casa. Aí ela falou assim, olha, o pai não tá querendo que ele fique e isso vai continuar. Aí ela falou assim, faz o seguinte, você traz uma bolsinha, muda a alimentação dele mais cedo, ele vai passar mal, a gente vai fazer um lanchinho com ele aqui, vai trocar a roupa dele e você vai permanecer aqui fora. E é o que eu fazia, ele ia, mas depois ele parava, ele vomitava só na porta, ele entrava na porta, ele vomitava, aí eu ia, trocava a roupa dele, dava comidinha para ele e esperava lá fora. E nisso foi 1 semana. Aí depois, na próxima semana, ele já não fazia mais. Ele, mãe, você vai ficar aí fora me esperando, né? Eu falei, pô. Isso. Aí ele ia entrando. Isso foi assim, foram poucos. É uma das formas da gente tratar. Eu vou deixar as outras 2 colegas falarem. Gessiara está na fila aqui, depois a Keren. Pode falar, Gessiara. Foi falado aí a questão da escola, eu lembro até de uma situação engraçada, mas que gerou um trauma. Uma vez, a escolinha que eu estudava tinha um portãozinho e tinha um portão maior onde os pais ficavam esperando. Na hora da saída eu estava nesse portãozinho. Eu vi meu pai passando de bicicleta, eu falei, ele tá vindo me buscar. Foi no dia que meu pai me esqueceu na escola. Aí depois disso me gerou um trauma porque assim, eu fiquei com muito medo de ser abandonada na escola. E todas as vezes que a minha professora me pedia para ir lá dentro, porque eu era a última a ser buscada, né? Então, minha professora já se maquiava, já se arrumava para ela poder pegar o ônibus, porque ela sempre ficava comigo esperando meu pai chegar. E todas as vezes que ela pedia para eu ir buscar a bolsa dela, ela tirava um pó compacto. Gente, eu lembro disso até hoje, eu vou no shopping, tem dia que eu vejo aquele pó compacto, meu coração acelera. É um pó compacto verde, cheio de listrinha na embalagem. Ela passava aquele pó compacto, eu sabia que ela estava indo embora. Na hora que ela estava passando aquilo, eu ia ficar sozinha. Ela nunca me deixou sozinha lá, ela sempre ficou esperando meu pai. Só que eu sabia, parece que era a hora que eu despertava que já tinha passado da hora do meu pai me pegar, entendeu? Eu pensava assim, meu Deus, e o dia que ela passar isso no rosto e ela realmente foi embora? Será que eu vou ficar aqui no escuro? Será que vai apagar as luzes tudo e meu pai vai vir me buscar? Olha. E isso gerou um trauma. Engraçado, né? Olha só, gente, né? Como que o cérebro, ele processa as coisas e ele faz com que você sofra por antecedência, né? Aquela atitude dela passar o pó ali já gerava em você. E aí, meu pai vai chegar? Não vai? Né? É algo poderoso, né? Keren, vamos lá, temos mais 10 minutinhos para encerrar a nossa reunião, gente. Falando sobre ansiedade, né? Como que a gente consegue perceber os sinais de ansiedade na criança? Porque a criança em si, ela já, né? Às vezes ela já é ansiosa, né? Por natureza. Acelerada, né? É normal que ela seja acelerada. Eu tô perguntando porque essa mesma menina minha de 5 anos,
ela fala que ela não consegue esperar. Então, tudo que você vai fazer para ela, que ela tem que esperar, ela chora, ela faz birra, ela faz pirraça, porque ela não quer esperar. Ela fala, eu não gosto de esperar. Eu não gosto de esperar. Esperar é chato. Todas as vezes que a gente pede para ela esperar, ela fala essa mesma coisa. E isso fica me preocupando. Gente, essa menina só pode ser ansiosa, porque não é possível que essa menina, né, não pode esperar. Gente, bem normal da criança, né? Essa ansiedade, essa aceleração, né? Que é tudo na hora. Por quê? Porque a criança, ela acabou de passar por um processo em que ela era o principal, ela era a protagonista da casa. Então, tudo gerava em volta dela. Não adianta a gente dizer que não, a criação foi feita. Não, gente. Chorou é mamar, chorou é trocar, chorou é dar banho. Então, tudo é gerado em volta dela. Então, a criança, ela entende que o mundo realmente gira em torno dela. E isso é normal. Isso é normal. Só que vai chegando, né? Vai aumentando a idade, vai crescendo e a gente vai ensinando para eles que existe, né, outras demandas, que existem outros afazeres, né, que ela tem coisa que ela já pode fazer sozinha e coisas que ela ainda vai depender de nós, mas isso lentamente, vai acontecendo lentamente. E uma coisa que eu quero te falar para sua filha aí, a personalidade. Porque você sente muita diferença de uma para outra, né? Sim. Mas a personalidade é o que aí que tá aparentemente. A pessoa acho que tá mais aguçada. A personalidade é muito importante, gente, porque uma criança sanguínea ela é totalmente diferente de uma criança melancólica. Uma criança colérica é totalmente diferente de uma criança fleumática. Então a personalidade aí tá contando muito, Kelly, tá bom? Aqui, vamos só afinar para a gente conseguir finalizar. A gente tem 7 minutinhos que vai encerrar aqui a nossa sessão aqui. O tratamento, como fazer o tratamento de uma criança que você percebe que ela tem possibilidade, né, que ela apresenta aí, características do transtorno de ansiedade de separação. A gente tem que diminuir aquilo que reforça o comportamento traumático. Então, respondendo aí a Márcia, né, olha aí, diminuir o que reforça o comportamento traumático. O quê? Essa separação é traumática? Mas a gente tem que diminuir, filho, é normal. A mamãe vai estar aqui, vou estar te esperando, nada vai acontecer. Tem pessoas aqui preparadas para estar com você, para cuidar de você. Eu vou estar aqui no final, entendeu? Gerar uma segurança nesse processo de separação, tá? E não aumentar esse ciclo aí da separação. É pior, demora mais. Não se atrasar nos compromissos com a criança, isso é muito importante. A criança que apresenta algumas características, né, desse transtorno de separação, você sempre ser pontual com ela, para ela entender que... porque esse período do atraso, igual a Gessiara falou com a gente, esse período que ela ficava esperando, ela ficava alimentando esse transtorno. Então, enquanto a gente é pontual, a criança não vai ter tempo para alimentar esse transtorno, tá? Mostrar para a criança que é seguro ficar sem a presença nossa, sem a presença da mãe, sem a presença da pessoa em si, né? Que é o fator ali desse transtorno. Então, é seguro ficar sem mim, porque a gente fica, né? Não, tudo é seguro com a mãe, você não pode olhar, você não pode respirar. Claro, né? É uma segurança que a gente precisa gerar pelo mundo que a gente tem hoje. Mas também mostrar para a criança que é seguro ela ficar na escola, é seguro ela ficar com a tia que você deixa, né? Que você não vai permitir que ela passe por situações que geram... Ai, gente, me fugiu a palavra. Perigo para ela. Você não vai permitir que ela fique numa situação onde ela vai sentir
gerar algum perigo para ela. Explicar isso para ela. Se eu estou te deixando na escola, é porque é seguro você ficar na escola, né? Então a gente precisa falar isso. Explicar que as pessoas que estão com a criança são confiáveis, porque muitas das vezes a gente fala confiar só na mãe e no pai, mas isso em alguns assuntos, né? Mostrar para ela que é confiável ela ficar na escola com a tia da escola. É claro, gente, que eu não estou falando aqui nada sobre, e eu vou falar bem aberto com vocês, porque estamos aqui entre mulheres e é uma turma fechada, eu posso falar bem aberto com vocês. Não estou falando em você abrir o leque de possibilidades para ela, inclusive questões sexuais. A gente precisa sim explicar para eles, né, para os nossos filhos, para as crianças, que ninguém pode colocar a mão, que tem áreas no nosso corpo que são só nossas, né, que a mãe, o pai, né, as pessoas mesmo, as figuras ali da família que são os responsáveis por essa criança, que podem olhar, que podem ver para avaliar se tem algum problema, se tem alguma doença, mas fora isso ninguém pode colocar a mão. Então fica bem claro aqui que eu estou dizendo para vocês, gerar confiança no ambiente aonde vocês estão permitindo que elas estejam, ok?